Muito bem, pessoal. Comentar a respeito, então, dos slides referentes à aula de número 4. Né? Nessa aula a gente começa a tratar já a respeito do chamado sistema de juro composto. Não é mesmo? Sistema de juro composto, os conceitos são os mesmos. Como eu disse para vocês, o que muda é a base de cálculo da taxa de juros, que ela começa a incidir como um efeito bola de neve, ou seja, sobre o capital inicial e sobre os juros, tudo isso acumulado. Né? A poupança, as aplicações financeiras, aqui no Brasil, via de regra, seguem esse modelo. Né? O valor que tu toma emprestado, o dinheiro que tu financia para tua casa, para comprar teu carro, tudo isso segue esse modelo. Ou seja, o modelo referente aos juros compostos. Algumas características acerca desse modelo. O regime de juro composto é o mais comum no sistema financeiro e, portanto, o mais útil para cálculos de problemas do dia a dia. Os juros são capitalizados periodicamente sobre o montante, ou seja, capital mais juro. Apurado, incide em juros no período seguinte, né? Popularmente chamado de juro sobre juro, de forma equivocada, pois os juros incidem sobre o montante, capital mais juros. Na verdade, não é juro sobre juro, é juro sobre capital mais juro, e assim vai indo, né? Algumas fórmulas que a gente vai começar a trabalhar aí, tá? Onde diz FV e PV, FV é montante, tá, gente? PV, capital de valor futuro e valor presente, certo? Principal fórmula que a gente utiliza, né? Montante igual a capital vezes 1 mais I elevado na N. Vocês podem ver aí que o prazo ele é um fator exponencial, ou seja, o gráfico do montante em juro composto em função do tempo, ele cresce de forma exponencial. Enquanto no juro simples, o mesmo gráfico funciona de forma linear. Já vamos ver esse gráfico, né? Aqui, diversas formas distintas de tu montar as fórmulas. Tu vai adaptar as fórmulas para determinado comando da questão. Ou seja, tu vai ao ler o problema identificar se é juro simples, se é desconto simples, se é juro composto, se é série de pagamentos, né? E dentro disso tu vai adaptar, não é mesmo? Tu vai adaptar aquilo que é pedido, aquilo que é solicitado na questão. Conforme o que for solicitado, tu vai adaptar. Certo, pessoal? Aqui embaixo, no canto inferior esquerdo, está as fórmulas, né? E os conceitos que estão caracterizados nas fórmulas, né? Vocês podem ver que, com base em tabelas logarítmicas, né, é que são formadas as tabelas financeiras, né? E o uso de tabelas financeiras é basicamente para sistema de juro composto, né? Como a gente trabalha com métodos exponenciais, né, é inviável tu numa prova de concurso público, onde tu não usa calculadora financeira, fazer cálculos manuais, né? Até 3 períodos até dá para tu calcular, né? Mas onde tu começa a trabalhar com 4, 5, 10, 20 períodos, fica inviável tu fazer cálculos exponenciais. Por isso, o uso das tabelas financeiras, né? Muito bem. Vamos adiante. Tá? Uma coisa importante de se conversar com vocês, tá? Taxa de juro
ela tem um funcionamento distinto no juro composto. Por exemplo, enquanto 4% ao mês no juro simples equivale a 48%, 4 vezes 12, 48% ao ano, no juro composto vai dar um pouco mais, por causa desse efeito, né, da capitalização dos juros, né? E então, a gente tem que saber algumas coisas, como tu vai chegar numa taxa equivalente, como identificar taxas de juros dentro dessa nova sistemática, né? Certo? Isso é importante saber. É importante saber que também dentro do sistema de juro composto, a gente tem a chamada taxa nominal. Lembra, tudo que é nominal é algo que é aparente. Por exemplo, aqui a gente tem uma taxa nominal, porque ela é 30% ao ano capitalizada mensalmente. Quer dizer o quê? Eu tenho 12 capitalizações mensais dentro de um ano. Eu tenho que pegar aqui para transformar de efetiva, de nominal para efetiva, eu tenho que pegar 30 e dividir pelo número de capitalizações. 30 por 12 vai dar 2,5% ao mês. Efetivo, eu poderia botar assim, ao mês, ao mês capitalizado mensalmente. Essa é a taxa que vale, essa é a taxa que a gente vai considerar efetivamente nos nossos cálculos. Lembrando, se tu vai usar a fórmula, utiliza 0,025. Se tu vai utilizar a tabela financeira, certamente na tabela financeira vai estar indicado a taxa percentual. Certo, gente? Lembrando, tabelas financeiras somente para juros compostos em frente, certo? Não se usa a tabela financeira para juro simples, tá? Porque no juro simples tu trabalha com taxas proporcionais, certo? Muito bem. Então, sempre que vocês estiverem diante de uma taxa na forma nominal, transformem para a taxa efetiva, certo? O funcionamento aqui, olha só, o crescimento dos juros. Ele não segue uma forma linear, né? Tu pode ver aqui, no primeiro período, considerando 8% ao ano, no primeiro ano deu 80. No segundo ano já deu mais que 80, né? Deu 86,40, né? E vai subindo cada vez mais isso, né? De forma exponencial, né, gente? Tá? Então, olha só, o crescimento aqui do montante, ele não é linear. Ele aumenta cada vez mais, né, gente? Aqui, ó, de 1080 passou para 1166, né? Aqui, ó, primeiro eu tive 80 de juro. No segundo ano, eu tive 86 de juro. No terceiro ano, 93. No quarto ano, 100. E vai aumentando. Por quê? Porque é juro composto. Certo, pessoal? Já no juro simples, seria 80 do primeiro até o último período. Só que, a partir de agora, quando a gente trabalha com juros compostos, isso não ocorre mais, porque as taxas elas não são mais proporcionais, elas não são mais taxas lineares. Certo, gente? Então é importante sim vocês conhecerem o funcionamento do juro composto e a sua distinção em relação ao sistema do juro simples. Olha só, tá? Aqui esse gráfico, ele na verdade não ficou muito bom, tá? O juro composto seria algo assim, ó. Ele cresce aqui de forma exponencial, em vermelho, né?
é importante saber uma coisa, gente. Para períodos fracionados, quando eu falo períodos fracionados, eu estou falando em períodos menores do que a unidade, tá? Em períodos menores que a unidade, o juro simples é maior, o rendimento em juro simples é superior ao rendimento em juro composto. A partir do período 1, o juro composto ele vai ser sempre superior ao sistema de juros simples. É importante então ter em mente isso aí, certo, pessoal? Tabelas financeiras, é importante vocês conhecerem o uso, né? Nas tabelas financeiras nós já temos taxas pré-estipuladas, 0,5%, 1,5%, 2%, ou seja, na coluna nós temos a coluna das taxas e nas linhas nós temos as linhas dos períodos. E a gente tem que adaptar as tabelas, pois são diversas tabelas, àquilo que é solicitado na questão. Aqui, por exemplo, nós temos a tabela do fator de valor presente, né? Quando eu quero saber o valor do capital, ok? Ou seja, a gente consegue ver que aqui é 1 mais I na menos N, né? Ou seja, é 1 sobre 1 mais I na N, né? Isso aqui, ó, equivale a 1 mais I na menos N. Certo, gente? Ou seja, aqui é quando eu quero saber capital, quando eu preciso utilizar essa fórmula, capital igual a montante sobre 1 mais I na N. Aí a gente utiliza essa tabela aqui, né? Aqui, fator de acumulação do capital em juro composto. Aqui é quando eu quero saber aquela fórmula tradicional. Montante igual a capital vezes 1 mais I na N. Isso aqui é chamado de fator. E o fator são esses números que estão no miolo. Eles é que vão fazer toda a diferença no valor final do montante, dada uma determinada aplicação inicial. Certo? Muito bem, gente. Então a gente tem que saber se adaptar a uma determinada tabela se for dada. A não ser que dentro da própria questão pode estar dado o fator. Ou seja, vocês têm que saber se adaptar a isso. Certo, gente? Muito bem. Taxas nominais e efetivas, conforme eu falei com vocês, olha um exemplo clássico aqui, ó. 24% ao ano com capitalização mensal. Pega o 24 e divide por 12, porque existem 12 capitalizações mensais dentro de um ano, né? Isso aqui vai equivaler a 2% ao mês barra mês. Ao mês capitalizado mensalmente. O que a gente fez? Transformamos aqui de nominal, uma taxa nominal, para uma taxa efetiva. O que vale em juro composto é a taxa efetiva. Certo, pessoal? Por exemplo, aqui, ó, se fosse 24% ao ano, com capitalização trimestral, eu vou pegar o 24 agora, eu vou dividir por 4, porque dentro de um ano eu tenho somente 4 capitalizações. 24 por 4 equivale a 6% ao trimestre. Taxa efetiva, certo? Taxa nominal, então, é uma taxa que parece, mas não é. É uma taxa aparente. Sempre que vocês estiverem diante de uma taxa nesse formato, transformem, por favor, certo? Porque a taxa nominal, ela não é utilizada para cálculos, ela é utilizada apenas para tu transformar para uma taxa efetiva. Isso é importante vocês terem em mente, gente, certo? Em frente, então, aqui eu segui passando, né, algumas transformações importantes, né, gente? Olha só, pessoal, uma coisa importante aqui, vamos por uma tabela financeira agora. Imagina o seguinte, tá? Imagina aqui que eu tenha uma taxa de 1% ao mês. Eu quero transformar para ao ano, efetiva para efetiva. A gente aqui está trabalhando com taxas e
equivalentes. Eu quero saber qual a taxa equivalente anual, a taxa mensal de juro composto de 1%, né? Como é que a gente faz isso? Em juros simples é fácil, seria 12% ao ano. Mas no juro composto, como é que a gente faria, né? Aí a gente vai utilizar assim, ó, 1 mais I igual a 1 mais IK é igual a 1 mais I na N, né? Aqui é o período maior, a primeira parte da fórmula. 1 mais I anual é igual a 1 mais I, né? Na N. Olha só, esse N aqui, eu quero fazer o quê? Quem é a minha taxa inicial? É 1%, né? Então aqui vai ficar 0,01 elevado na N, que é 12 períodos. Mês para ano, eu tenho quanto? 12 meses dentro de um ano. Eu quero saber efetivamente o quê? 1,01 elevada na 12ª potência. Eu preciso de uma tabela financeira para chegar nisso aí. Numa prova de concurso é inviável fazer. Então o que eu vou fazer? Eu vou na tabela do 1%. No caso aqui não temos. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar. Não tem do 1% aqui. Vamos pegar o de 2% então, tá? Aqui fica... Vou apagar aqui, vou botar 2% em 12 meses. $2 ao mês. Eu sei que no juros simples ficaria 2 vezes 12, 24. Então eu sei que é mais que 24%. Eu já parto daí. Quanto daria? Eu tenho que pegar 1,02 e elevar na 12ª potência. Pego a coluna do 2% e vou aqui na linha 12. Então isso aqui vai dar 1,2682. Ou seja, tá? 1,2682, tu tira o 1 do fator, né? Que vai dar 0,2682. Multiplica por 100 para deixar na sua forma percentual e vai ficar 26,82%, certo? É a forma da gente transformar taxas equivalentes em juro composto, certo, pessoal? Dando sequência, né? Então, alguns exercícios aqui envolvendo, né, taxas efetivas, taxas nominais, todos são com respostas, certo, pessoal? Treinem isso aí, por favor, que é matéria importante, vai cair com certeza, né? Algumas outras fórmulas aqui, pessoal, tá? Aqui a fórmula que eu passei para vocês, né? Eu dei para vocês essa aqui, 1 mais IK é igual a 1 mais I na N. A diferença aqui é que esse 1 aqui, ó, ele veio para cá e ficou menos 1, ok? Só mudei a posição do I, ok, gente? Aqui ele quer saber uma taxa equivalente mensal, né? Para uma taxa semestral, aí tu tem que usar o fator 6. Nesse caso, tu teria que pegar uma raiz sexta, né? Ok? Tu pode procurar também no miolo. A partir do miolo da tabela, tu consegue descobrir a taxa referente, a coluna, né? Muito bem, aqui outros exemplos de problemas, né, pessoal? Mais alguns exemplos para taxas equivalentes em juros compostos, né? Convenções, pessoal. No juro composto existem duas convenções, convenção linear e convenção exponencial. O padrão é convenção exponencial. Convenção linear quer dizer o quê? Tu capitalizar a parte inteira do prazo em juro composto e a parte fracionada em juros simples. Portanto, tu vai ter um valor maior. É importante sempre tu saber que convenção linear, tá? O teu montante na convenção
linear, ele é superior ao montante na convenção exponencial. Por quê? Porque a capitalização da parte fracionada em juro simples ela é maior que em juro composto. Certo, gente? Então, o que eu quero dizer para vocês a respeito disso, da chamada convenção linear, tá? É para quando vocês estiverem diante de períodos fracionados. Por exemplo, tu vai capitalizar 2%, quem sabe, a 2,35 meses. O 2, tu usa juro composto. Pegou o montante no juro composto, esse montante tu vai capitalizar em juro simples durante 0,35 meses. Certo, gente? É essa a ideia. A convenção linear, ela também é chamada de convenção mista, porque ela usa os dois sistemas, juro simples e juro composto numa só. Só que tu começa capitalizando a parte inteira do prazo no juro composto. Pegou o montante dessa parte, tu vai pegar esse montante e vai capitalizar a parte fracionada em juros simples. Aí tu vai ter o montante final. É essa a ideia da convenção linear e convenção exponencial. Lembrando que num problema de concurso vai ter que estar claro que ele está pedindo a resposta, né, pela convenção linear. Se não falar nada, o padrão é convenção exponencial. E guarda na tua mente, o montante ou o rendimento, tá, pela convenção linear é sempre superior ao montante ou rendimento obtido segundo a convenção exponencial. Certo, pessoal? Muito bem. Alguns exercícios, né, de convenção linear que eu passei aí para vocês, certo? Não tem novidade nisso. A novidade efetivamente é que tu trabalha dois sistemas num exercício só. Apenas isso. Certo? Mais algumas listas de exercícios que eu passei aqui para vocês, né? E tá bom em relação a esse slide dessa aula 4.